Olá, alunos da GCMG, boa noite, como vocês? Sou Gustavo, disciplina de Economias e Cenários Globalizados. Na semana anterior à prova, né, a gente se despediu, né, que seria a nossa última aula do bimestre. Aí, sexta-feira passada, dia 2, foi nossa avaliação, né, vocês estavam em prova até quarta-feira, dia 7. E aí, atendendo a pedido da coordenação, vou estar aqui postando para vocês a gravação de um vídeo fazendo a vista ou a devolutiva de prova. Aí eu peço desculpa para vocês por estar fazendo uma postagem gravada de uma aula não ao vivo, mas o professor teve alguns problemas aí com a autorização da instituição, da coordenação, ou foi possível então não fazer a live e a gente fazer esse vídeo gravado, tá? Aviso importante: se porventura alguém entrar no boletim e visualizar que a nota está ali com entre 50 e 40 pontos, no momento que o professor está gravando esse vídeo, tá? às, às 19h57, o professor ainda não terminou de corrigir todas as provas, tá? O professor corrigiu as atividades, na sua nota das atividades, e lançou a nota da prova multidisciplinar, que foi encaminhada pela coordenação, seja aí do curso de administração, ciência da computação, direito ou publicidade, tá? Então, vamos dar início aí à nossa explanação sobre a prova. Então, só relembrando a nossa nota do bimestre: 15 pontos, 1,5 ponto, multidisciplinar; 35 pontos ou 3,5 pontos, atividades semanais do AVA; e 5 pontos ou 50 pontos, a avaliação bimestral, tendo 5 questões abertas, cada questão valendo 1 ponto. Então, questão 1, nossa prova, né? Pedia para dizer quais são e explicar os pilares, os objetivos da macroeconomia. Então, nós temos aí como pilares da macroeconomia, tá? O aumento do pleno emprego ou a diminuição do desemprego, o crescimento econômico, a estabilidade nos preços e uma divisão justa da renda. Então, né, a estabilidade de preços, que é o que a gente mais costuma ver, é combater a inflação. Então, a partir do momento que o poder público, gestor, ele faz políticas aí para combater a inflação, tentar aí talvez dar algum incentivo fiscal, tentar dar algum ao aumento da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né, tentar diminuir aí o consumo para que a gente tenha uma demanda mais próxima aí, né, da oferta, né, porque às vezes as pessoas não compram porque o preço está muito alto, ou incentivar a demanda, ou desincentivar a demanda, que às vezes a demanda é mais alta que a oferta, então o preço é lá em cima. E tem todas essas possibilidades aí no controle da inflação. Plano emprego ou combate ao desemprego é tentar erradicar ao máximo possível o desemprego. Tá? Nós vamos ver aí que alguns dizem que a gente tem uma margem razoável aí de desemprego que você pode ter. Dizem, infelizmente, que a do Brasil está muito alta. A questão da estabilidade ou do combate à inflação
também é para tentar minimizar ao máximo, porque aí também se entende que não tem como você ter uma inflação, uma estabilidade de zero, tá, nos preços, ou até mesmo ter uma deflação. É possível, mas é raro. Divisão justa, igualitária da renda, né? Então, você tentar o máximo possível aí tirar as pessoas cada vez mais da miserabilidade, da pobreza, fazendo ou programas governamentais ou fomentando o emprego, diminuindo o desemprego, você vai ter uma maior parcela da renda sendo distribuída e o crescimento, que aí a gente vê quando se aumenta a produção, quando se aumenta o consumo, quando se tem um crescimento aí medido pelo PIB, pelo PNB. Então, toda vez que esses parâmetros econômicos crescem, nós vamos ter aí um crescimento econômico, né? Ou até mesmo tendo um controle da inflação, uma diminuição do desemprego, uma divisão mais igualitária de renda, a gente acaba tendo uma questão de crescimento. A questão também nos perguntava aí de como se é possível buscar todos os objetivos ao mesmo tempo, ou se nós temos que escolher, né? É difícil você pegar uma política que busque sempre todos esses objetivos, tá? Normalmente se foca em um ou outro, né? Tentar fazer uma divisão igualitária de renda, aumentar o emprego, diminuir o desemprego, tentar controlar a inflação, tá? É possível, professor? É possível, porém, é difícil. Até porque nós vamos ter um efeito ali, né? Se incentivando o emprego, pessoas vão receber mais renda, consumir mais, vai aumentar o consumo. Se a produção não aumentar no mesmo parâmetro, nós vamos ter um excesso de demanda ou uma escassez de oferta, e nesse quesito nós vamos ter um aumento inflacionário. No aumento inflacionário, vai ter todos os problemas que nós vamos ver em questão mais para frente. Beleza? Questão 2 nos pedia aí para falar sobre PIB e PNB, ou Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto. Produto Interno Bruto, então, é tudo aquilo que foi produzido num determinado território, independentemente se as empresas que ali estão, as pessoas que ali estão, são nacionais ou estrangeiras, numa medida de tempo, pode ser trimestral, semestral, anual, de tudo aquilo que foi produzido de bens e ou serviços. Então, esse é o PIB, tá? Dentro de um determinado território. O PNB, ele é a média de tudo aquilo que foi produzido por uma determinada nação em um determinado período de tempo. Então, também pode ser trimestral, semestral, anual, medindo então que uma nação, que os brasileiros produziram no decorrer do ano. Tá? Então, aqui no PNB, no Produto Nacional Bruto, um outro detalhe que nós vamos ter aí também, né, que é a diferenciação também da renda enviada para o exterior e da renda recebida do exterior, né? E uma se computa no PIB, a outra se computa no PNB, ok? Nós vamos ter aí também
Nós vamos ter aí também a nossa questão 3, né? Que ela nos pede, então, aí as causas e os efeitos da inflação, né? Então, as causas da inflação, pessoal, nós vamos ter aí quatro principais grupos. Então, é uma inflação pela demanda. Então, eu tenho uma elevação muito grande da demanda, a minha produção, a minha oferta não acompanha, e aí o preço vai subir porque as pessoas vão comprar, porque nós vamos ter escassez de produtos. Então, eu acabo elevando o preço, que eu consigo elevar o preço, e as pessoas que têm condições de comprar vão estar comprando. As que não têm, vai comprar aí ou um produto complementar, ou um produto substituto, ou um produto inferior. Aí nós vamos ter uma segunda causa, que pode ser o aumento dos custos, tá? Então você vai ter um aumento desenfreado dos custos de produção ou dos fatores de produção, né? Então os trabalhadores ali vão fazer uma greve até ter ali o aumento de salário que eles querem, por exemplo. Ou, né, você teve uma estiagem, acabou o recurso, está em falta os recursos naturais que você usa ali, de repente uma soja, fazer um óleo de soja, ele vai aumentar porque o produto ali, a demanda vai estar muito alta por essa soja, vai aumentar o preço do meu fator custo de produção, eu vou acabar aumentando o preço para eu manter o meu lucro ou para eu diminuir as minhas perdas, eu vou aumentar o meu preço do meu consumidor final. Nós vamos ter aí a inflação estrutural, né, que daí nós vamos ter aquelas questões estruturais que envolvem a inelasticidade dos bens agrícolas, desequilíbrio no comércio internacional e tendo assim uma divisão desigual da renda e os gastos excessivos do poder público. E nós vamos ter aí uma inflação inercial, né, que decorre lá de quando o poder público ele é inerte. Então as coisas estão subindo, o poder público não faz nada, né? Então devido a essa inércia do próprio poder público, a gente acaba tendo também uma inflação. E também aqui você vai ter também, né, que alguns falam da inflação indexal ou indexada, conforme você vai indexando os preços, né? Ah, o meu produto vale X do IPCA ou vale X do CDI, que são índices de correção inflacionária. Sempre que esses índices sobem, aí você também vai ter o aumento desse. Aqui, podemos colocar um exemplo aí que, de aluguéis, por exemplo, né, que o aluguel ele sempre é corrigido pelo IGPM. Então, se o meu IGPM subir de uma forma muito grande, que é um índice de média de inflação, né, um índice geral de preços de mercado, você vai acabar tendo um aumento inflacionário grande desse valor indexado. O primeiro efeito, né, vai ser o efeito na renda. Por quê? Porque você tem uma renda de um trabalhador salariado que recebe todo mês e você vai ter uma reposição, um reajuste inflacionário de forma anual no salário dessa pessoa,
que vai ser inferior ao aumento dos preços mês a mês. Então, a renda do consumidor do consumidor, do trabalhador, vai cada vez mais valendo menos, né? Aquela situação que nós já falamos em aula, de que antigamente com R$ 100 fazer uma compra muito grande, hoje você faz uma compra pequena. O segundo efeito aí vai ser sobre o mercado de capitais, né? Porque nós vamos ter esse efeito. Você tendo um aumento da inflação, o valor da moeda se deteriorando, né? A moeda vale menos, você vai ter uma diminuição aí do interesse das pessoas investir no mercado capital, no mercado de capitais, no mercado financeiro, né? E você vai ter um aumento aí para você ter investimentos, por exemplo, de coisas, né, de renda fixa, que às vezes acabam sendo indexados por esses índices, que vão ter um reajuste talvez maior do que o mercado de capitais, renda variável, e também você vai ter um intuito maior de se comprar bens imóveis. Você vai ter aí também, você vai ter também um problema na balança comercial, né, um efeito da inflação. Por quê? Porque se você aumenta o preço devido à desvalorização da moeda, a moeda lá de fora é mais forte, se você for comprar algo lá de fora é mais caro, se alguém lá de fora for comprar algo aqui dentro é mais barato, né? Então você acaba tendo uma possibilidade talvez de vender para fora do que vender dentro do mercado interno, o que acaba também tendo um reflexo na inflação, porque você tendo menos produto no mercado interno, você vai ter um aumento da demanda e uma diminuição da oferta. Nós vamos ter um outro efeito aí que atinge a questão das expectativas, né, do expectativo futuro. Você pega o investidor, ele não sabe se ele vai investir ou não, porque se aquele cenário econômico vai melhorar ou não. A própria pessoa que é o proprietário, o dono de uma empresa, se aquela questão vai melhorar ou não. E você vai ter aí um impacto, né, na questão do pagamento de empréstimos e impostos, que principalmente na questão do empréstimo aí, a pessoa que acabou te emprestando o dinheiro, ela pode vir a sofrer um prejuízo porque essa inflação vai corroer aí a questão da renda, né? Se ela não for devidamente, corretamente reajustada, a pessoa vai acabar perdendo dinheiro. Bom, questão 4, né, questão dos chamados blocos econômicos, né? Quais são. Então, o primeiro bloco econômico que nós vamos ter é a zona de livre comércio, é quando os países se unem, né, para se proteger, diminuindo ou eliminando as tarifas alfandegárias dos produtos vendidos entre membros do bloco para favorecer aí
o desenvolvimento econômico, financeiro, né, para potencializar o que cada país é melhor. O exemplo que nós vamos ter aí é o NAFTA, né, a área de livre comércio da América do Norte. Nós vamos ter aí a União Aduaneira, né, que é uma área de livre comércio, só que também vai existir a TEC, né, a tarifa externa comum, que o país que for de fora do bloco, né, se ele quiser negociar com qualquer um dos países do bloco, ele vai ter a mesma tarifa, né, vai ter o mesmo custo para comprar de qualquer um. Se não tiver essa tarifa comum, mesmo dentro do bloco, você vai ter um problema, porque um país pode querer vender mais barato que o outro e acabar tendo um prejuízo para um país membro do bloco. Aqui um exemplo que nós vamos ter é o Mercosul. Mercado comum, é que nós vamos ter não só a livre circulação de bens, mas também de serviços, de capital e de pessoas. Tá? Hoje, nós não vamos ter um exemplo 100% que se encaixe, mas a União Europeia já passou por esse estágio. O que eu falo para vocês que não se encaixa? Porque hoje a União Europeia se encaixa na União Econômico-Monetária, que aí, além de todas as estruturas anteriores, você vai ter um banco comum entre os membros do bloco, você vai ter uma moeda comum entre os membros do bloco. Aí aqui sim nós vamos ter a União Europeia, né? Que nós temos aí a chamada zona do euro, né? Países, Portugal, Espanha, Alemanha, França, usam todos a mesma moeda que é o euro. E a questão 5 da nossa prova, a última questão, era para a gente falar sobre a estrutura do SFN, Sistema Financeiro. Nós vamos ter aí, então, uma estrutura dividida entre agentes normativos, agentes supervisores e agentes operadores. Sistema normativo é aquele que cria as normas. Então, nós vamos ter o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, os supervisores. Eles vão operacionalizar, né, vão supervisionar aquelas regras criadas pelos órgãos normativos. Órgãos normativos, norma, criam, os supervisores, eles fiscalizam, supervisionam e colocam as normas em funcionamento. Aqui, então, nós vamos ter o Banco Central, nós vamos ter a Superintendência de Seguros Privados, Superintendência de Previdência Complementar e vamos ter a Comissão de Valores Mobiliários, Bacen, SUSEP, Previc e CVM, respectivamente. E os operacionais, aí vão ser bancos, bolsa de valores, corretoras de seguro, pessoas que efetivamente são, vamos colocar aí a questão braçal, né? Aquilo que está mais próximo do meu consumidor, né? Sendo uma instituição financeira, propriamente dita, ou não, mas que faz parte do chamado mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então,
É isso aí, nossa prova, né, não estava difícil, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais algum questionamento a fazer, o professor vai estar à disposição, tá? O professor vai terminar de corrigir as provas, terminar de lançar as notas, e aqueles que ficarem com média abaixo de 7 vão poder estar fazendo o exame, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite, né? Um bom final de semana para vocês, e aqueles que precisarem estar fazendo o exame a partir de segunda-feira, então até amanhã, no máximo domingo, o professor está lançando as notas de vocês. Fiquem tranquilos, beleza? Até mais. Um grande abraço. Foi uma honra trabalhar com vocês.